Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live do Toque de Bola nesta segunda-feira, abrindo a nossa agenda de lives da semana, mais uma vez bastante movimentada, lives que já podemos confirmar com alguma antecedência, divulgar também. E a gente quer agradecer a todo mundo que tem acompanhado o Toque de Bola, né? Você que já acompanhava o Toque de Bola no portal, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no aplicativo, no canal do YouTube, né, em programas de TV que a gente já fez, com uma parceria, né, recente com a JF TV Câmara. Enfim, agora a gente tem essa oportunidade das lives para a gente aprofundar alguns assuntos, conversar com um tempo um pouco maior com os nossos entrevistados, proporcionar a quem está participando, né, a chance de um comentário, de uma pergunta, enfim, muito bacana a gente poder bater esse papo com vocês no Toque de Bola. E essa semana a gente também já está com uma agenda bem legal de lives. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Manuel Rezende, que é o idealizador do Ibitipoca Off-Road, que é um rally de regularidade mais charmoso do Brasil, que está caminhando para a 31ª edição este ano, né? A edição seria agora 1º 2 de agosto, mas foi transferida para 17 e 18 de outubro. Então, um grande abraço para você que está se ligando agora nessa live do Toque de Bola. A gente quer agradecer, né, e mandar um alô para os nossos anunciantes, o Plas, que é a Santa Casa de Juiz de Fora, parceiros do esporte local, trabalhando incansavelmente pela nossa saúde. Um grande abraço para toda a turma do Plas, da Santa Casa, acompanhando e apoiando o trabalho do Toque de Bola, esse trabalho que é diário, é constante, sempre atualizado do esporte local. Mastercard, agente autorizado, Claro, com muitas promoções. Aquela promoção do Multicombo Claro continua de 120 para 240 mega, pagando menos, R$ 149,99 para R$ 99,99 reais. Promoção da Mastercard, agente autorizado Claro. E a gente tem também o apoio, a parceria do projeto Cidadão Consciente da Hiperroll Embalagens. Tem uma página no Instagram, Cidadão Consciente HR, com muito conteúdo bacana. Vai ser até atualizado, né, agora, esses dias, essa semana, com a renovação do conteúdo do Cidadão Consciente HR, que é o projeto Cidadão Consciente da Hiperroll Embalagens. Deixa eu mandar um abraço para a turma aqui que já está online, o Gabriel Lancini, a Dona Suade, o Tiago Rezende, Teodorico, Thanos, fala Thanos, Diego Milione, Tricolor, Pedro Sarmento, equipe Toque de Bola presente, Rosa Campos, Igor Marculino, Elton Mota, Beto Vidal, Itaciana, Mário Delanda. Ó o Marinho aí, gente. Marinho tá aí. Quem falou que o Marinho não vinha? Já tá aí o nosso Mário Delanda prestigiando a live do Toque de Bola. A Miriam também entrou. E na segunda-feira a gente tem destacado, né? A gente tem destacado na segunda-feira um tema que está muito bacana, que é o esporte pela educação, né? Como que o esporte pode proporcionar, seja educação pelo esporte, esporte pela educação. Os temas aí acabam combinando, acabam se unindo. E o Manuel Rezende já está conosco para falar um pouquinho desse tema e com um outro tema que vem junto com esse dentro do Ibitipoca Off-Road, que é o encontro de gerações, né, proporcionado pelo Ibitipoca Off-Road. Um evento de 30 para 31 anos, né? E o Manuel, que teve essa ideia com mais alguns amigos, né, em 1990, hoje esse Enduro de Regularidade caminhando para o 31º ano consecutivo. E a gente vai falar com o Manuel, que é o pai do Thiago, que hoje atua com ele na coordenação do evento, e a gente vai falar também de outros amigos deles, ou amigos que eles fizeram até no próprio evento, e dessa oportunidade de educar pelo esporte, no caso, nessa modalidade que é a regularidade, né? É o enduro de regularidade, que é o esporte do Ibitipoca Off-Road. Para quem não conhece, embora seja muito conhecido, o Ibitipoca é um rally de regularidade para carros e motos que hoje reúne participantes de
todo o Brasil. Já está postos aí, Manuel? Vamos lá, vamos lá. Tranquilo? Tranquilo. Boa noite. Tá ouvindo aí? Ouvindo bem. Boa noite. Então tá bom. Vamos falar um pouquinho então, vamos lá, Manuel. Ivan. Boa noite, pessoal que está conosco aí. Vamos falar um pouquinho do nosso rally, né? 31 anos, 31 anos passando por esse momento aí complicado, mas nós vamos superar, se Deus quiser. Isso aí. A gente tem acompanhado e movimentado esse tema aqui com professores, com gestores, né, de esporte, seja professor de escolinha de futebol, né, como foi o caso dos meninos lá da Copa Toque de Bola, o Lucas Fajardo, o Braulio Reis, também com o gerente do SESI, dos clubes do SESI, o professor José Antônio Bara Miguel, com o diretor do Centro de Futebol Zico, Léo Beire. Na semana passada, na segunda-feira também, a gente conversou com o treinador do handebol, que é o Francisco Neto, que tem um projeto bacana envolvendo também não só o esporte, mas a parte social. Vamos falar um pouquinho, Manel, antes de conversar também com alguns amigos que enviaram depoimentos para a gente. Como que você vê esse tema dentro do Beach Poker Off-Road, já com 30 anos consecutivos de estrada, Manuel? Pois eu acho esse tema, cara, muito... em todos os esportes, ele é relevante. Eu acho que o esporte une muito gerações, e o nosso esporte em particular aproxima muito quando a pessoa leva o filho, por exemplo, a participar conosco de uma prova ou de um passeio, aproxima muito. E o espírito de amizade e de companheirismo dentro desse esporte, do nosso esporte no caso, ele é muito acentuado. Essa semana, por exemplo, o Thanos está aí, o Gabriel está conosco aí, estava lá o Thanos, o Gabriel participando conosco de uma trilha nesse final de semana. E você vê lá que o grupo que estava conosco interage com o filho dele, e ali não tem esse negócio de ser mais novo, mais velho, todo mundo entra na zoada e ao mesmo tempo todo mundo se ajuda, todos se ajudam. Então, eu acho que todo esporte tem um papel muito importante na formação das crianças, dos jovens, e nós estamos aí participando dessa forma. Você vê que o próprio enduro nosso, o rally, hoje, o Thiago começou comigo lá atrás também, a gente começou fazendo trilha leves, depois nós fomos aprimorando, hoje ele está envolvido diretamente lá comigo no levantamento de prova, no dia da prova, aquela função toda do evento, ele está comigo, e isso foi uma coisa que nós viemos trazendo lá de trás, em função do nosso esporte. Outra coisa que eu acho interessante também nessa questão foram as categorias que nós fomos criando no Rally, no Rally de Beach Poker. Hoje tem 18 categorias, tem pais e filhas, a gente vê ali, às vezes não é só pai, a pessoa, criança que está ali, às vezes andando, um garoto de 14, 15 anos, como é o caso do Gabriel com Thanos e outras pessoas que iniciaram lá. Esse ano nós temos um garoto que está ansiosíssimo para correr conosco, aí, é o pai e filho também, que é o Ademir e o Arthur. Eu incentivei o Arthur a fazer inscrição para levar o pai dele junto. Na verdade, ele está levando o pai, entendeu? Apesar dele ser novinho. Então, isso é muito legal. Isso ajudou muito, inclusive, a criar novos pilotos e, além do mais, criar uma empatia entre esses adolescentes e o público em geral que participa da prova. Você estava falando, para quem não conhece, muita gente conhece o Beach Poker, né? A gente tem uma divulgação, né, constante, agora estamos nessa expectativa dessa confirmação de data, mas o que acontece também no Beach Poker, por ser uma prova de 30 anos consecutivos, né, uma das mais tradicionais, não só da modalidade, mas do Brasil como um todo, né, se tratando de evento esportivo, é que a gente tem tanto a turma dos coroas, que continua mandando ver lá, porque tem até a categoria, começou com 45, 50 a mais, quer dizer, mais de 45 anos, mais de 50. Hoje tem a categoria mais 60 e tem a pais e filhos. Então, a gente tem tanto a turma, vamos dizer, que quando começou o Beach Poker, estava lá com seus 20, 30 anos, como tem agora os pais, né, que os filhos passaram a conviver no meio da modalidade, estão na categoria pais e filhos. Então, tem esse encontro geral quando tem o fim de semana do Beach Poker, né, Manel?
O interessante aí, eu sempre falo que esse esporte, no caso, ele é muito democrático, né? Em função das categorias que foram criadas, dá oportunidade de uma pessoa de mais de 50, ou vamos começar lá no over 35, né? Uma pessoa de 35 anos, que eu acho muito novo, né? Na atual conjuntura, eu acho um cara de 35 anos muito novo, mas ele tem a oportunidade de correr com o pessoal da categoria da mesma idade dele e ter a oportunidade de subir num pódio, que é a razão, no caso do nosso evento, a razão principal é você subir no pódio, receber lá um troféu, enfim. Aí você vai do 35, over 40, over 45, aí vão criando categorias para a gente. Ó, na verdade é o seguinte, nós não queremos perder piloto nenhum, entendeu? Nem velho, nem novo. Então a gente vai lá no over 60, dando oportunidade. Se amanhã começar com esse negócio, eu estou com 65, não dá para competir com 60, vamos criar outra categoria para não te perder, vamos segurar os caras aí. E vamos criar a categoria lá para baixo para as crianças, para poder vir trazendo esse pessoal conosco. Agora, O importante é a gente valorizar o esporte sempre. pelo que a gente conhece da turma, do espírito de zoação, de brincadeira, eu imagino que para esses jovens, né, pararem de ser zoados por vocês, demora muito tempo, né? Que eles devem tomar bastante tombo, bastante zoada, até eles começarem a ficar no nível razoável. Como é que é isso? Mas aparecem uns atrevidinhos aí, tá, ô Ivan? Tem uns molequinhos novos aí que dão trabalho, cara. Aí a gente usa da malandragem, né, para o esforço físico ser menor e a gente usa a técnica para poder andar com esses meninos. Tem vários aí que são garotinho novo, 16, 15 anos, que estão muito, muito espertos. E é bom que a gente vai passando pela experiência que a gente tem e eles vão trazendo vitalidade para a gente. Nosso negócio é andar com essas crianças. Então, vamos fazer exercício, vamos preparar. Mas é muito legal. Esse esporte, ele é muito bacana. A gente uma zoação total no meio da trilha, mas no final do dia é sempre muito legal. E a gente fala muita mentira, né? Tem essas coisas igual pescador, né? Que fiz uma curva bem ali, passei melhor ali, é uma mentirada doida. Cada um tem a se valorizar. Concurso de pescador, né? É. Agora, a gente estava acompanhando ontem a volta da Fórmula 1, né? E são 70 anos de Fórmula 1, e muita gente nessa modalidade, só para dar um exemplo, né? Fala muito, né? Vamos pegar o exemplo do Senna, né? Esse grande ídolo brasileiro, e o Schumacher, né? Que também, claro, foi comentado ontem nesses 70 anos de Fórmula 1. Aí tem aquele comentário, não, no tempo do Senna tinha que ser piloto mesmo, porque não tinha tanta tecnologia como hoje. Fala um pouquinho da regularidade, que é bem diferente, né? Claro que, né, a gente acompanha isso não só pelo Ibitipoca, como outros eventos, né, a evolução das motos, né, da navegação. Como é que esse tipo de comparação, quando, né, vamos comparar com a Fórmula 1 que está próximo, embora não tenha nada a ver. Mas tem isso, tem mais facilidade hoje com essa tecnologia? É mais fácil para os novos ou não tem desculpa se eles começarem a andar melhor que vocês? Vamos começar por um outro lado. Vamos esquecer o enduro, na verdade, a competição, o enduro de regularidade. Vamos começar na trilha, que quando eu iniciei, né, eu já tinha vindo uma geração ali que já fazia, apesar de não ser, não tinha muita tradição no país ainda de enduro, mas os caras andavam em umas motos que eram TT 125, tinha uma moto da Honda, que era adaptada de uma CG para uma coisa que chamava uma FS. Então, depois dessa geração, começaram a vir as DT 180. Foi lá, por exemplo, a DT 180, em 1983, teve o primeiro enduro de regularidade no Brasil. Quer dizer, o primeiro que eu digo de expressão, que foi o enduro da dependência em 83. Então, naquela época tinha XL 250, que era da Honda, e as DT 180. Então, se você pegar hoje uma DT 180 e colocar na mão de um menino desse para andar, de um garoto, ele vai achar estranhíssimo, porque realmente é uma moto muito obsoleta. Apesar dela ter sido uma moto de você ter muita confiança, uma moto muito confiável, é lógico que evoluiu muito na questão de trilha, a questão de suspensão, de motor, de dirigibilidade da motocicleta, a ciclística da moto é outra. A posição de tocar uma moto é totalmente diferente. Eu, no caso, acompanhei vinda de trás
andei muito de DT 180 em 89, ganhei o Independência numa DT 180, eu e o Claudinho Pureza fazendo dupla. Aí depois, em 92, começaram a chegar umas motos melhores no Brasil. Vieram as DT 200, que eram refrigeradas a água, uma suspensão um pouco melhor, mas ainda não era uma moto a nível do que nós temos hoje. Depois, em 94, começaram a vir umas WR, que a Yamaha trazia, que eram umas motos melhores de suspensão e tal. Aí, dali para frente, a coisa veio evoluindo. É óbvio que se a gente colocar hoje as motocicletas, por exemplo, uma Grale daquela época, a moto vibrava muito, fervia, era uma moto totalmente diferente do que tem hoje. Então, eu acredito, lógico que eles, se você comparar com a Fórmula 1, o Ayrton Senna passava a marcha na mão. Hoje o cara passa na borboleta, entendeu? Hoje tudo eletrônico. E as motocicletas que tem hoje, elas têm controle de tração. Várias motocicletas dessas mais evoluídas, a KTM tem, a Beta, várias motos têm já controle da Sherco, controle de tração. Isso é óbvio que facilitou muito para esses pilotos que estão já iniciando num produto de alta qualidade. Agora vamos para o Enduro, na verdade. O Enduro, além dessa dificuldade toda das motos, com pouca tecnologia, motos que hoje elas são obsoletas, lógico, vem a parte de equipamento de navegação, que antes eram os reloginhos, o cronômetro, tabelinha na mão, e depois elas foram evoluindo, começou as maquininhas que a gente chamava Rally Max, que já deu uma força maior, depois vieram o Compass, aí veio uma evolução muito grande na parte foi a Totem, que foi um marco no Enduro, uma máquina extremamente confiável, que se saía com a moto não tinha problema, saía para fazer uma corrida, raramente você tinha um problema, porque o equipamento era muito bom. Agora, talvez, não vou te falar a data precisa, 5 anos, 4, 5 anos para cá, a própria TOT desenvolveu um programa que ele roda no Android, né, nos telefones, que virou uma coisa assim. Tanto é que os pilotos hoje perdem pouquíssimos pontos. Então, a gente se comparar com a Fórmula 1, a coisa vem mais ou menos dessa forma mesmo, entendeu? As motos são de tecnologia avançadíssima, várias delas. E é lógico que isso ainda vai evoluir mais ainda, mas eu não vejo hoje, quando a gente está andando de moto, o que pode melhorar mais nessas motos. A gente nem sabe o que pode melhorar, porque elas já são muito boas. E a questão de navegação foi isso. Tanto é que o Enduro ficou muito mais fácil também, muito mais acessível às pessoas, porque a pessoa com um simples telefone que tem um Android, baixa um aplicativo, recebe a planilha e coloca o equipamento lá e vai embora. É muito mais fácil, além de você ter da própria TOT um sensor Blue que dá uma precisão maior, a gente pode seguir pelo satélite direto. Então a evolução foi muito grande e esses meninos estão, vamos falar assim, surfando nessa onda de tecnologia aí. A gente percebe lá na tocada a facilidade que vou falar do Gabriel em particular, que ele andou comigo sexta-feira, a facilidade que ele tem de tocar a moto. A moto é muito mais fácil de tocar do que aquelas motos grosseiras que nós tínhamos antigamente. Tem uma turma aqui da velha guarda que está te acompanhando. Aí você falou que tem muita mentira. É claro que nós vamos querer saber no ranking dos mentirosos. Quem que está na mentira Se aí? fizer um ranking de mentirosos, quem que será que é primeiro, hein, Manel? Essa velha aqui, guarda. Ó, tá o Luca. Ó, o Gasparetti. O Gasparetti andou comigo também essa semana. O Gasparetti já é um coroa, mais novo do que eu. Tirou onda lá, que é mais novo do que eu. Mas é um lutador. Ele falou que flutua na trilha. Tá aqui o Luca. O Luca é filho do Miguinho, que me ajuda lá, o garoto aí. Esse também? Filho do Miguinho. Agora eu não estou vendo mais quem está por aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu te ajudar aqui. Tem muita gente que falou, eu não registrei, que a gente estava conversando aqui. Fernando Botti falou que esse é fera. Tem o Leozinho aí, ó. O Leozinho lá de Lima Duarte. Esse aí vai até, nós vamos dar uma moral para ele esse ano aí. Gente boa, o Leozinho. O Hugo Baldi, esse é amigo do Thiago. Esse nós não conseguimos trazer ele para a trilha, não. Mas uma hora ele vem. Major vamos ver mais aqui. Evandro. Tem uma turma boa aí. Depois a gente vai falando aí, devagar, nesses caras. Turma do Serapió, um abraço para a turma do Serapió, ligada aqui também na live. Pois é, Serapió, ainda vou lá fazer uma prova desse pessoal, cara. Essa prova é maravilhosa. Qualquer hora eu vou lá. O Anorf está dizendo aqui, sou do Ceará e amante da regularidade. O Daniel está falando, você vai, Canarinho. Está falando aqui a turma
que vai ou não vai lá para o Ceará. O Hugo está aqui. Agora, a gente separou, né, alguns depoimentos dentro dessa linha de educação pelo esporte. Vamos acompanhar o primeiro depoimento aqui dentro dessa live do esporte pela educação ou educação pelo esporte através da regularidade do Ibitipoca Off-Road. Boa noite, meu nome é Paulo Renato Ribeiro, sou conhecido aí no meio off-road como PR. Eu tenho um filho de 16 anos e o esporte ele foi fundamental para a nossa aproximação, para que eu pudesse ter uma relação, uma influência sobre a educação do meu filho muito grande. E uma das ferramentas para isso foi realmente o esporte. Dentro do esporte, aquilo que eu gosto é o off-road. Meu filho cresceu me vendo correr campeonatos pelo Brasil inteiro, com vários amigos. Eu já ganhei Transparaná 3, sou tricampeão do Transparaná, 5 vezes campeão do Ibitipoca, sendo uma vez com ele, né, mais recentemente. E o Ibitipoca, essa paixão que ele desenvolveu me vendo correr, foi o grande sonho dele em participar, sempre foi. E ele proporcionou para mim e para ele, o esporte em si como todo, uma oportunidade de nos conhecermos melhor, de integrá-lo junto com os amigos, de criar um vínculo de amizades muito importante. Isso é uma forma muito boa, uma ferramenta extremamente interessante de aproximação entre pai e filho. Já que a gente hoje tem uma lacuna, a gente perde muito os filhos para os jogos, para o computador, e o esporte motor, o esporte off-road, quando tem uma competição como o Ibitipoca, que gera paixão, porque é longa, de muitos anos, tem uma história muito importante, ela acaba aproximando, fazendo com que a gente consiga ter uma relação melhor com os filhos e educá-los da forma adequada, passando para eles os valores da amizade, da cooperação, do amor à natureza, da preservação. E é isso aí que o esporte representa, na minha visão, a oportunidade de estar junto com o meu filho correndo provas como o Ibitipoca. Tá aí, Manuel, doutor Paulo Renato Ribeiro, grande cirurgião dentista e fera também de longo tempo aí, correndo com o filho dele nos carros, dos pais e filhos dos carros, né, Manuel? Pois é, o PR participou comigo no Ibitipoca, no ano fazendo levantamento da prova, foi diretor da prova de carro. O PR é uma figura aí também, fazia trilha com a gente, e a gente percebe que tem uma outra pessoa também que a gente vê sempre com o doutor Ângelo da Suprema, por exemplo. O doutor Ângelo não tem um filho, tem 2 filhos que participam, às vezes em carros juntos ou separados, o filho dele. Tem muita gente que... Isso que eu acho legal, que esse esporte nosso também colocou essa garotada no meio de uma turma boa e que são bons exemplos sempre, entendeu? Então, eu acho que o depoimento do PR certifica o que eu falei, o que eu tinha falado anteriormente da importância do esporte. Tá certo. Quem também mandou um áudio para a gente foi o Thanos Lancini, né? Que a gente volta e meia conversa com o Thanos, porque é o piloto que disputou todas as edições. É o único que foi campeão master de Juiz de Fora, não é isso, Manuel? O Thanos foi o único. Ele é vamos falar assim, é insistente. Nós estamos lá, está conosco lá, tem 31 anos. É um piloto de Juiz de Fora. Começou quando eu tinha lá a concessionária de motocicleta. Ele participava já das provas de enduro, correu pelo Brasil afora aí, tem lá uma história dele de um acidente que ele teve lá em Conselheiro Lafayette na época, e depois ele começou a andar com uma carranca na moto na frente, e o Thanos é uma figura aí do esporte, também andou conosco essa semana, ele e o Gabriel. Conta um pouquinho então, Manuel, de vez em quando a gente tem a chance de conversar sobre isso, mas conta um pouquinho então, antes da gente ouvir o Thanos, tem mais um depoimento muito bacana, que é também do menininho que a gente vai ouvir daqui a pouco. Mas fala um pouquinho desse primeiro Ibitipoca, tem muita gente que ainda pergunta, né? Sabe que a gente também está envolvido no evento, fala, pô, mas como é que começou esse negócio de Ibitipoca? Né? Quem que inventou isso? Por que começou? E como a live está muita gente bacana acompanhando aqui, tem gente que ainda não sabe, não custa nada a gente pedir para você contar brevemente aí por que surgiu o Ibitipoca Off-Road lá em 1990. Pois é, eu fui proprietário da concessionária Yamaha Shop em Juiz de Fora em 87, e
que aconteceu? Aqui em Juiz de Fora, o primeiro Enduro de regularidade que teve em Juiz de Fora, na verdade, foi feito em 1986. Nós fizemos uma prova que chamava Enduro School. Aí, o que aconteceu? Nós começamos essa prova e depois eu, o Blau, o Sérgio Blau, a duração era toda feita num computador daqueles enormes ainda, com um programinha que ele fez, os dados eram coletados, tudo, era um relógio, e uma pranchetinha, a pessoa coletava o dado ali, aquilo era digitado, 70 a 120 pilotos. Então, depois nós fizemos uma Copa, trilha da Foi Pepsi, aonde essa? Só para matar a curiosidade. Onde foi mais ou menos essa do Enduro School? Foi aonde? Que trilha? Por aonde? Essa trilha a gente foi por lá de Piau, na região, naquela época a gente andava muito por lá de Piau ali. E nessa época teve um fato interessante, que foi um garoto que veio correr, filho do Zé Pereira, que foi presidente do Trail Clube de Minas Gerais. Ele tinha, na época, 14 anos, ele veio correr nessa prova e ele foi a atração. Naquela época, a Sport chamava Bike Show, era um programa que tinha numa televisão do Rio de Janeiro. Eles vieram para cobrir a prova e esse menino fez um sucesso enorme, ele tinha 14 anos. Então, desde aquela época, se nova para a prova. Aí depois nós fizemos uma Copa durante 87, 88 e 89. Em 90, o Vinícius Camilo ele tinha uma relação, ele tinha uma casa. Vamos fazer uma prova, Manuel, de 2 dias. A gente vai lá em Conceição de Bitipoca, dorme e volta. Carro. Aí começamos a bolar uma ideia. Mas como é que não fazia? Aí fizemos, deu até um número expressivo de motocicleta, naquela era 2 categorias de carro, uma categoria só, misturava todo mundo. E dormia na rua. Então, dali começou essa história. E, pra você ter uma ideia, nós levava o computador lá para lá, ligava o computador, ligava o chuveiro nas pousadas, acabava. Não tinha energia para tocar. Então, foi uma dificuldade enorme, mas porque era todo mundo também amigo, todo mundo naquele espírito de diversão, evoluindo naturalmente. E nós chegamos ao ponto de ativo, né, que hoje nós temos um expressivo de piloto de carro e moto. Mas começou dessa forma. E por que eu fiz essas provas todas? Porque como eu tinha uma concessionária de motocicleta, eu queria ensinar o pessoal a comprar off-road para... Elas eram on-off-road, né? E a gente transporte de trilha, que era a DT, desmonta. E fomos fazendo as provas para incentivar o esporte, naturalmente, isso, dessa performance da nossa loja. Nós chegamos aí ao Japão, dado pela Yamaha. A equipe, quando lançou a DT200, nós vendemos um monte de... Chegamos a receber toda a Yamaha para ver como é que nós tínhamos ido tanta motocicleta, que nós fazíamos um trabalho tão bom, tanto no pós-venda e no esporte, né? A gente tinha prova, 6 etapas de Copa com 120 pilotos, gente de Belo Horizonte. E equipes que vinham correr de Belo Horizonte, do Rio, de Petrópolis, equipes importantes, era a equipe concessionária de motocicletas, que formavam as equipes de enduro e vinham correr. Então, foi por aí. Aí, naturalmente, quando eu comecei o Ibitipoca, eu abri mão das outras provas. Em 84 eu vendi a loja e continuei com a prova, porque aquilo está no sangue da gente, entendeu? Aí, depois disso, o Thiago envolveu comigo mais ainda, me motivou mais a continuar, e vamos aí fazendo 31 anos. Bacana. Deixa eu ouvir, então, um trecho do que o Thanos mandou para a gente. O Thanos Lancini, que hoje corre com o Gabriel. Então, irmão, esse esporte, para mim, foi, como você sabe, eu já pratico aí há 35 anos. E desde o comecinho lá, que eu sonhava em participar, ter um filho para participar comigo, para estar junto comigo. E esse sonho agora está se realizando, já de uns anos para cá, está se realizando cada vez mais. O esporte nos uniu muito.
Foi uma bênção para mim, meu filho gostar desse esporte, e igual ele gosta, e igual a gente está junto nele. E até mais do que eu esperava até. Então isso para mim foi uma bênção mesmo. Que antes eu trabalho, né, de segunda a sexta, o dia inteiro, chegava no sábado eu ia fazer trilha e só curtia o meu filho no domingo. Hoje não. Hoje a gente está junto a semana inteira falando de moto, conversando sobre o esporte em si, né? E a gente nota que ele gosta disso, ele pratica gostando, não foi nada imposto para ele, você tem que andar de moto igual seu pai, nada disso. Ele viu, foi gostando, foi querendo, eu fui dando a condição para ele andar, fui incentivando, claro, e hoje, graças a Deus, a nossa conversa é de igual para igual. Eu tenho 59 anos, o Gabriel 16, a diferença de idade é muito grande, mas dentro desse esporte, dentro do off-road, a gente está igual. O esporte serviu para igualar a gente. Isso é uma gratidão que eu tenho, é muito grande, muito grande. Isso foi ótimo para a gente. O off-road nos uniu. O Pitipoca, por exemplo, desde quando era pequenininho, ele não andava de moto, ele já ia no apoio, ele já estava junto, ele participava por fora das trilhas, mas participava do mesmo jeito. Então, essa bênção, essa união que o esporte nos proporcionou é muito grande. Tá bom? Um abraço, Ivan. Bom dia. Tá aí o Thanos falando do Gabriel, né? Daquilo que a gente está falando. Deixa eu só dar uma passada aqui, Manuel, nos alunos do pessoal. A Beatriz está acompanhando a gente. Beatriz é campeã mundial de boxe. Muita honra, Beatriz, dar essa moral para a gente. O Beto Vidal, é que filho do Sergipe? Nosso. Isso, campeã mundial de boxe. Bacana demais. O Beto está dizendo aqui, amigo nosso, independente do esporte, a educação pelo esporte é sensacional para formar cidadãos e unir as famílias. Ele está dizendo que, no caso dele, o pai e os irmãos fizeram com ele e ele agora faz com os filhos, né, a educação pelo esporte. O Vinícius, a Denise, o Pablo, o CF Zico, o Janjão Santiago está aí, Manel. Jailton, João Márcio, Maxwell Leite. Montes Claros. Montes Claros está aí, o Marcelo também da Mastercal está aí. Fala um pouquinho então do Thanos, quer dizer que o Gabriel está mandando bem na trilha? O Thanos é isso, mano? O Gabriel está... É mesmo? O Thanos tem que se virar aí, porque o menino vai passar do lado. É porque ainda tem o respeito que vai falar, não posso passar meu pai, vou segurar a onda aqui. É brincadeira. Mas não, coisa está complicada. O Gabriel é um moleque bacana pra caramba. Mas é muito bom. A gente viu isso. Eu vi isso, na verdade, né? E, então, está vivendo isso agora e é muito legal. Esse vantagens realmente de você sair e levar seu filho, é bom que você não distância que ele falou. Às vezes no sábado ele ficava o dia inteiro fora e depois não encontrava com o filho. Acaba que agora não tem hora que você tem que ficar livre dele, entendeu? Porque fica lá enchendo o saco, zoando lá, pô, pai perdeu ali, agarrou aqui, entendeu? Então, vai embora, é assim mesmo. Você não falou ainda o ranking dos mentirosos, hein? Tá faltando aí, a turma vai querer saber quem é primeiro, segundo, terceiro mais mentiroso. Aí o que é levantamento da prova, para quem não acompanha muito, e muitos acompanham, tem o Saulo, tem o Boca, aí eles ficam inventando o nome de trilha. Tem uma que chama Buraco do Manuel. Como assim, Manuel? Que trilha é essa? Não tem nada, não. Tem Joelho do Manuel, tem Buraco do Lovise. Antigamente, cara, tinha um lugar chamado Sufoco do Blau, que era conhecido. Agora, quem falou isso aí foi o Saulinho, não, né? Não, histórias, né? São histórias. Tá. Histórias que a gente ouve. A gente vai colocando, porque nesse negócio nosso, nessas trilhas lá, a gente vai com algumas trilhas, nós colocávamos, era o PC físico. Então, quando a gente ia andando na prova, naquela época a gente ia descobrir muitos caminhos, né? Hoje
tem como descobrir muitos mais. Mas então a gente vai descobrindo como é que nós vamos. Aí eu ia andando e falava, pô, vamos botar um nome nessa trilha aqui, porque para eu mostrar, para falar com o cara. Aí vamos botar lá o Caracol, por exemplo, que aí esse já era um nome que existia lá. Então, mas então, o Caracol. O outro lá, Luma, que chama Luma. Aí tinha uma outra que é por que ela chamava Luma de Oliveira? Porque era muito boa a trilha, botava o nome, para a pessoa, na hora que fosse marcar o PC, falar onde é que é o PC número tal. Se fosse pelo número, nós não teríamos muita maneira. Então, é lá na Luma, no topo da Luma, no meio da Luma. O outro, Paredão dos Master. Por que chamou? Porque um determinado ano eu descobri essa trilha, que já foi muito difícil de descobrir na época, porque era um lugar muito pouco explorado, né? Hoje todo mundo conhece. Nós colocamos lá só a categoria Master, que era mais difícil, um lugar muito difícil, a gente botou subir Master. Tinha outra que chamava Ferveção. Por que chama Ferveção? Porque na época lançaram uma moto que era a Grale, e elas eram refrigeração líquida. E quando chegou nesse lugar, a trilha era muito difícil. Era hoje difícil. Então, as motos ferviam muito. Aí, botou o nome de Ferveção. Aí, uma outra a gente botou de Extreme, por exemplo, que era um lugar muito difícil, que era para os caras Master. E tem muitas engraçadas. Tem uma que chama Porco Amarrado. Por que é o Porco Amarrado? No dia nós passamos lá, tinha um porco realmente amarrado. Aí, a gente vai mostrar o PC. Ô, Saulinho, onde é que vai ser o porco? Lá no Porco Amarrado. Aí virou Porco Amarrado. Essa até ela foi extinta, fecharam lá. E o Gasparetti está dizendo que o ranking, que o primeiro do ranking, pelo que eu estou entendendo que o Gasparetti está dizendo, é o Miltinho Narigudo. Mais mentiroso, será, não? O Leandro está lembrando que tem o Mata-Burro do Saulinho. Tem uma aqui que eu não posso. Tem o Mata-Burro do Saulinho, esse tem lá pro Mogol. Mogol, né? Esse aí pro Mogol. Agora, Manel, a a gente vê muita gente, né, que, queria participar do Bitpoca, até a molecada mesmo, só que não é moleza, né? São 2 dias de prova, o cara tem que pilotar e navegar, tudo sozinho. Agora o cara está acompanhando aí, vai pôr uma pilha no pai dele para entrar no Bitpoca. O que você diria, já que tem esse tempo aí, esse ano que acabou tendo que ir para outubro, né? Está programado, reagendado para outubro. Dá uma orientação aí para esse filho que está ouvindo a live e está pondo pilha no pai. Eu quero correr Bitpoca, só que querer correr, para correr mesmo, o bicho pega, né? Porque são 2 dias, tem que estar bem preparado fisicamente, aí a coisa tem que ser levada a sério mesmo, apesar do espírito de aventura, né, Manel? Tem que levar a sério para poder encarar, né? A prova, o que acontece com esse evento, na verdade? Nós criamos essas várias categorias, nós temos esse 570 motos, como foi ano passado, mudou muito a característica da prova. Nós temos hoje várias provas diferentes, várias trilhas diferentes. Para quê? Primeiro que é para a gente preservar também a natureza, num avião de degradação muito grande, uma concentração de motos, por exemplo, num determinado lugar que é muito vulnerável, a gente evita de colocar muita moto. Então, a gente divide as categorias. Isso funcionou uma coisa. Em primeiro momento, por que nós conseguimos fazer isso? Porque com essa tecnologia nova que a Totem desenvolveu, toda a prova é apurada através de um satélite com que o piloto carrega o rastro. Então, nós não temos um PC físico que, se não tivesse essa tecnologia hoje, seria impossível fazer uma prova com 570 pilotos de Juiz de Fora, nessa prova nossa, para ter uma precisão tão grande de resultado, seria impossível. Então, hoje a gente consegue, em razão desse desenvolvimento, dessa tecnologia de apuração, nós podemos fazer, às vezes, 4 pernas diferentes. Uma difícil, um grau de médio, outra com um grau mais ou menos, e o grau mais fraco. Quando a pessoa optar por uma categoria pais e filho, por exemplo, a maratona vai ser ruim. Não, ele vai passar numa prova que os obstáculos são transíveis, que vai haver um número menor de engarrafamento, caso haja um engarrafamento, uma pessoa tem uma dificuldade maior, as trilhas são mais abertas, são com menos obstáculos, vamos falar assim, obstáculos muito brabo. Então, pode dar para todo mundo.
ampliamos esse número de categorias, isso deu oportunidade a todo mundo. A pessoa que quer participar, nos primeiros anos, era impossível de fazer uma prova com 2, 3 trilhas diferentes. Hoje, então, o que acontecia? Chegava em determinado lugar que eu queria colocar uma prova bastante difícil com um piloto muito experiente, quando o cara que não tinha experiência, o cara chegava ali, era intransponível para ele o obstáculo. Hoje, não. Muito difícil, por exemplo, só vai passar lá as categorias que tem, vamos falar assim, que estão aptas a passar por ali. Quem está iniciando vai pegar uma trilha um pouco mais leve. Então, não tem esse negócio de ter medo hoje em dia. E hoje em dia, nós temos uma equipe de abertura de prova e de fechamento de prova. A coisa tornou-se muito mais profissional. O acesso, por exemplo, aconteceu lá em vários lugares da trilha, a maioria, vamos botar 70% do trajeto que nós andamos daqui a Conceição de Bixipoca, que dá mais ou menos 200 quilômetros de prova por dia. Em vários pontos nós temos acesso até com telefonia. Então, quer dizer, a pessoa é fácil de falar, preciso ser resgatado. Então, tudo isso evoluiu muito. Nos primeiros anos, várias pessoas dormiram no meio do mato por falta de como. Às vezes, por uma moto, um de Belo Horizonte ficou lá, mato, uma vela. O cara, a vela da moto dele estragou. Mas hoje não. Hoje a telefonia ajudou muito. A gente tem uma equipe de resgate, socorrista. Tudo isso, nós estamos muito evoluídos nesse ponto, graças a Deus. Então, tem que convidar todo mundo. Pega seu pai, puxa ele e vamos embora. Tem um rapaz aí que eu não sei se se ele entrou aí no que é o filho do Detone, que é do Maurício Detone, que nós vamos levar esse menino lá. Ele andou esse final de semana aí com bote e o molequinho tá andando bem e o dele que tá segurando a onda. E nós vamos pegar ele pelo pé, vamos botar ele para correr. Inclusive ele é patrocinador, é o Marcelo, é o Maurício Detone e o Vitor. A Free Pie, né? Beleza, o Góes está falando aqui, deixar a moto no meio do mato, o melhor evento do Brasil, parabéns Manuel, Thiago, Boca, um abraço para todos. O Agro, isso, né? Não sei qual que é o Agro, né, que está falando, melhor evento do Brasil, parabéns Manuel, Thiago, Lourenço Sarmento, tá. O Góes está falando que deixaram a moto no meio do mato. O Góes que falou o nome. MVSA. O Leozinho Souza também está aqui. Também são os arquitetos, né? O Góes ficou uma vez perdido, cara. Coitado. Lá não, a gente chama de búfalos. Lá tem muito búfalo. O Góes, acho que foi no primeiro ano, ele estava fazendo 15 anos. E, coitado, a moto dele quebrou nesse lugar, queimou a embreagem. O pai dele ficou desesperado. Uma pessoa muito conhecida aí de Juiz de Fora. E na época, coitado, o pai dele desesperado. E naquela época tinha esse problema. Como é que vamos fazer para chegar lá? Calma aí, é a cavalo, não tem outro jeito, entendeu? Só bota o cavalo a pé. E na época foi legal. Foi lá, tá falando aqui que foi em 92. Né? 92. Agora é importante, antes da gente escutar, eu estou deixando esse garotinho que vai falar aqui, que está muito bacana, e ainda nessa linha da educação pelo esporte, mas já que o tema também é educação, Manuel, é legal a gente falar, né? Por mais que a gente fale, é importante repetir ou renovar isso, que o Ibitipoca só está chegando ao 31º ano, porque desde o começo, lá no 1990, né, naquele slogan mais ou menos aventura com responsabilidade, mas só está chegando a esse ponto porque desde o primeiro e até agora, com evoluções, né, nítidas ao longo desses anos, o Ibitipoca tem contato permanente com as autoridades, né, com a autoridade civil, com a autoridade militar, com polícia federal, com polícia militar, a rodoviária federal, com as entidades, com a questão do parque, com a associação de moradores. Acho que é importante a gente dizer isso, porque quando a gente fala que o Ibitipoca tem 400 pilotos, 430, o pessoal fala, pelo amor de Deus, mas como é que é isso? É tudo, né, como você disse, esses pilotos são distribuídos por categorias diferentes, fazem trilhas diferentes. Acho que vale a pena a gente destacar, né, nesse momento que está todo mundo já, né, vivendo esse drama danado do isolamento, do vírus e tudo, mas acho que vale a gente ressaltar dentro desse tema da educação que esse esporte, né, essa aventura,
essa adrenalina do Ibitipoca Off-Road, que são as datas que o pessoal reserva, desmarca formatura, casamento e tudo, só é possível até hoje por conta desse trabalho que é constante nos bastidores, né, Manuel? Desde o primeiro ano, nós viemos fazendo algumas ações, principalmente na questão de natureza. Lá na época, quando o parque iniciou, a gente fazia trabalho juntamente com o parque para que a gente fizesse o evento e tivesse o menor impacto possível na natureza. É lógico, eu sempre digo que não adianta a pessoa falar que tem, rua tem impacto ambiental. E, de uma certa forma, tenta compensar esse impacto com algumas ações. Sejam elas, nós tivemos aqui aquela coleta de lixo eletrônico, que foi um sucesso, em Conceição de Ibitipoca, Lima Duarte e os distritos que foi ambiental. Dali para frente, nós continuamos com ele, inclusive vai estar esse ano de novo, fazendo educação ambiental para coleta de lixo eletrônico. Isso foi muito legal. Tivemos lá a Lei de Defesa da Natureza, que fez um levantamento de todo o gás carbônico emitido desde quando o piloto sai lá da cidade dele, no automóvel dele, carregando a motocicleta, e depois o quanto que ele emitiu, né, nos 2 dias de corrida. Eles fizeram o levantamento disso, através de vocês, a Mônica, que foi grande incentivadora também desse projeto. E o que aconteceu? Foi detectado, inclusive, que as motocicletas, a poluição dela, levando em conta, desde quando a pessoa saiu da cidade dele, ela corresponde a 10% só de emissão de gases. E o que deu em contrapartida? Plantio de árvores em áreas degradadas. Aqui na Vital Brasil teve conosco, que é a que cuida do aterro sanitário. Então, ações que foram feitas, além desse tipo de ações, nós fizemos no Parque da Lajinha um bosque do Ibitipoca, homenageando cada piloto, cada vencedor de categorias Master de cada ano. E também a gente tem um compromisso de ajudar lá a preservação desse espaço, além de incentivar outros plantios. Tivemos uma época de muita chuva, acabou que nós não podemos fazer um negócio mais extenso, mas está no nosso projeto de continuar com eles lá no Parque da Lajinha, no plantio de árvores. E em outras épocas nós fizemos ações juntamente com a Suprema de coleta de sangue lá em Conceição de Ibitipoca, pressão arterial, higiene feminina e várias ações que foram feitas. Em outras, no primeiro ano, por exemplo, em Conceição de Ibitipoca, praticamente o esgoto corria a céu aberto. Nós doamos para lá um número de manilhas que foram para a esgoto. Então, foram feitas ações nesses anos, de uma maneira de nós compensarmos o que nós impactamos no ambiente. É uma questão de respeito com a Naturótico e com os municípios que nós passamos e o retorno, porque a região é muito bonita e nós temos que preservar isso, inclusive com os fazendeiros nas regiões. A gente tenta, lógico que pode haver alguma pessoa que não ficou muito satisfeita em algum momento. Na maioria das vezes nós temos uma relação excelente com essas pessoas, não é? A própria Conceição de Ibitipoca na parte comercial, as pessoas ficam gratas por nós estarmos levando lá, e além de fora, divulgar de Lima Duarte, Conceição, por exemplo, lá de São Domingos da Bocaina. Então, quer dizer, isso tudo é um contexto que a gente faz para compensar o nosso compensar o nosso impacto que nós causamos e fazer um papel de piloto. Isso é bom também para as pessoas novas que estão vindo e ver. A ideia é educar realmente. É verdade. São muitas ações, né? A gente acompanha também, até também questões que às vezes não aparecem ou não apareciam muito para o público, como troféus feitos, né, Manel, com pessoas lá da comunidade, ou de Lima Duarte, ou próximo a Ibitipoca. Sempre, de alguma forma, o evento procura envolver, né? Sem falar no incentivo a jovens que acompanhavam a prova e, de repente, já estão podendo participar também
do evento, né? Essa integração acaba sendo natural e acaba valorizando muito o evento, né? A gente percebe hoje, e inclusive na própria revista que a gente fala, você é responsável por ela, você é a equipe, eu sempre falo, vamos buscar gente, por exemplo, da região lá de Conceição Bitpoca, que correu, e de uma certa forma a gente ajuda também na inscrição, subsidia a inscrição dessas pessoas que moram lá, e para correr, fizeram duplas, algumas duplas. Lá tem um pessoal que corre todo ano, um Fusca, que é uma atração à parte ao Rony. Então, quer dizer, ele é de lá, a gente subsidia a inscrição para ele também, para poder incentivar. Em Lima Duarte, agora tem uma galera boa, semana uma menina, não sei o nome dela agora aqui, mas ela apareceu lá para o casaco do evento, e eu falei, eu ando de moto aqui em Lima Duarte, você é de onde? De Lima Duarte. Pô, então você não tem que correr. Ela, não, eu falei, mas pô, tem uma categoria feminina, para incentivar o pessoal. Entendeu? Então, a ideia realmente é envolver toda a cidade. E também, às vezes, em alguns momentos, algumas pessoas, muito exceção, tá? Elas veem o nosso esporte com um pouco de... Não veio com bons olhos. Então, nós temos que mudar isso. Às vezes, em função de um piloto que faz uma besteira na rua, corre muito, passa numa propriedade sem ter o cuidado, mas a maioria das pessoas que estão envolvidas no evento e nas trilhas em geral são pessoas de consciência. A gente para na porteira, conversa com a pessoa, abre, fecha. A gente fez uma campanha de conscientização há poucos dias atrás. Em 1988, 89, ou sei lá, 90 por ali, no início do evento, eu fiz várias placas. Na época era de placa de metal, e o pintor era ali embaixo na Praça da Estação, ele fazia tudo na mão. Nós fizemos várias, fecha a porteira, respeite, eu fazia essas campanhas para poder as porteiras estarem... Porque outro dia aconteceu um fato lá em Bom Jardim desagradável. A pessoa lá e falou que arrombaram a cerca dele. Nós não temos nada. Alguma pessoa que foi lá que não está no nosso espírito, entendeu? Que o nosso espírito é outro. Boa parceria com fazendeiro, convivência, no espantar os animais, essas coisas assim, entendeu? Que a gente tem que fazer. E essas campanhas a gente tem sempre que fazer e tentar colocar na cabeça das pessoas. A geração que está vindo, que está andando conosco, por exemplo, sabe direitinho disso. Chegou na porteira, para, entendeu? O primeiro que passou abre, o último vem e vai aquela... Tem que ser assim, as trilhas, um negócio, eu acho que o grande... Com certeza. No ano passado, entre as diversas ações, o Bitpoca faz muita ação, antes o ano todo praticamente, claro que mais próximo da prova, ações acabam acontecendo num volume maior. Aí a ProTorque, ano passado, já entrou no evento, volta a ser esse ano, inclusive, patrocinador master, e houve um sorteio de uma motinha, moto de 50 cilindradas da ProTorque. E aí todo mundo que chegava para competir no Bitpoca, na sexta-feira na vistoria, olha, tem um sorteio, vamos preencher do cupom, deixar lá na urna que está lá a ProTorque, uma estrutura maravilhosa, que veio para a prova e vem com a estrutura maior ainda esse ano. Aí, resultado, quem que ganha a moto é o Arthur, filho do Paulo Sadkovski, que é lá de Petrópolis. E aí a gente foi fazer o contato com ele mais próximo, e ele falou que essa motinha mudou a vida do Arthur, e ele mandou um áudio, que é o áudio que o Arthur mandou para os avós dele, para a avó dele, contando da alegria dele, como quando ele soube que ganhou a moto. Vamos ver se dá para a gente ouvir esse áudio que o Arthur mandou para o avô e para a avó dele, lá no palco da Suprema, quando ficou sabendo, pouco depois que ele ganhou a moto. Vovó, aqui em Bitpoca, eu tinha um sorteio de moto. Eu ganhei uma moto azul, muito bonita. Eu tô muito feliz. Parece isso um sonho, que eu tô sonhando que eu ganhei uma moto aqui em Bitpoca, que foi muito maneiro. Eu gostei muito. Eu queria tanto ganhar uma moto com meu dinheiro para comprar, mas eu não precisei comprar. Só eu ganhei do sorteio. Eu te amo muito.
e mostra para o vovô. Amo você e o vovô. Vocês são meus amigos do coração. Tá aí nesse tema, né, de educação pelo esporte ou esporte pela educação. A gente escuta um áudio desse do Arthur, né? E o Paulo mandou para a gente ontem um vídeo, não sei se vai dar para vocês verem, eu vou soltar no outro celular aqui para mostrar como que o Arthur tá hoje, né, com a moto dele. Vamos ver se dá para ver aí. Arthur, o que aconteceu aí? Acabou a gasolina. Sério? Aham. Tu andou o tanque inteiro hoje? Aham. Como é que você tá? Bem, E agora, como é que a gente sobe pra casa? não sei. Rapaz, olha só a escuridão que tá, ó. Eu tô com o flash ligado e não parava de andar, ó. Pronto. Tá aí o Arthur, que ontem queimou a gasolina toda da motinha e não está numa alegria danada, Manel. Acho que para fechar, né, a live, nada melhor do que mostrar a alegria e a espontaneidade de uma criança com a moto e é a companheira agora de todas as horas. Ivan, vou falar rapidinho aqui, falar um pouquinho da ProTorque, que você falou aí, né? É muito importante, cara, o Thiago, na verdade, e junto com o Bomba, que aprontaram essa coisa maravilhosa que foi essa parceria com a ProTorque. O Thiago praticamente me obrigou a ir lá em Curitiba para conversar com o Marlon. Eu em Curitiba, levou para Campos, para nós conhecermos lá o Marlon, que é o proprietário da ProTorque. É uma estrutura impressionante. É assim, eu fiquei maravilhado. Eu vou voltar lá, eu falei com o Bomba, eu quero voltar, porque é uma coisa maravilhosa, um empreendedorismo de dar orgulho a brasileiro, tá? Vou te falar a verdade. O Marlon é uma pessoa simples, tem 38 anos e nos atendeu lá, ele estava fazendo outros negócios, nos atendeu às 7 horas da noite, eu, o Thiago e o Bomba. E engraçado que ele olhou e falou, olha, como é que eu vou entrar numa prova um mês? Eu não sei nem o que é isso. Aí eu falei com ele, olha, Marlon, vamos fazer o seguinte, você entra no evento, se você gostar, paga, se não gostar, não paga. Então, mas eu gostaria que você entrasse. Ele falou, não, vamos entrar e tal, e com uma condição, só se o ano que vem eu for o patrocinador master. Eu fiquei, cara, mas como? Eu tenho um compromisso com fulano, com Beltrano. Não, só se for assim. Aí eu falei, pô, então tá bom, vamos lá. Beleza, fizemos lá o negócio. Quando eu terminamos de bater papo, ele falou assim, olha, tem um negócio, pô, vou mandar uma moto para você sortear. Falei, cara, é mesmo? Acho que a moto é até 100 cilindradas. Eu vou te mandar uma moto que a gente fabrica, que ela é fabricada direto pela ProTorque, para você sortear ela para os pilotos. Essa moto custa R$ 5.900. Ele mandou o Bomba trazer no dia, fez o sorteio, e ele está conosco esse ano. Outro dia teve até um incêndio num dos galpões dele, mas são 8 galpões, a parte off-road realmente foi a mais atingida, mas eles são muito fortes e são pessoas que estão num gás impressionante o negócio deles. Então, na verdade, eu assumi isso com a ProTorque, isso por minha conta, de ao máximo possível eles aqui, pela confiança que eles colocaram no nosso evento. Entendeu? É lógico que ele não botou isso à toa, ele viu o histórico nosso e colocou lá colocou o nome do nosso evento. E a gente vai dar o melhor resultado possível. A gente quer agradecer muito a ProTorque e incentivar aí, olha, os produtos deles são legais pra caramba. Trouxe aquela estrutura que você viu, um caminhão bitrem, que é uma loja com várias meninas atendendo, uma coisa maravilhosa, coisa de primeiro mundo. Então, o que nós temos é que incentivar a nossa indústria, a indústria nacional, incentivá-los. E vamos fazer a prova aí, se Deus quiser, em outubro, 17, 18 de outubro. Vamos tentar fazer uma prova bacana. A prova estava praticamente levantada, a primeira parte. Agora vamos ter que repensar, porque o período, o clima é outro em outubro, né? Vamos repensar alguns detalhes. E estamos preparados, a prova está para vir. Se Deus quiser, a gente quer incentivar também mais pais e filhos a participar conosco. Vamos fazer isso na revista. Beleza. Manel,
de aparecer Deu uma lá, travadinha, os dele. deu uma travadinha aí. O nosso tempo é que está terminando. Eu quero agradecer demais. O nosso Instagram, o reloginho já está correndo. Quero agradecer muito a você. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite para todo mundo que participou. E vamos seguir com o Ibitipoca. O pessoal que participou conosco, a Mônica e a equipe toda lá do esporte, um grande prazer.